Pessoal, tudo bem? Vamos então à nossa aula de nitrogenados não proteicos. Nós já falamos sobre proteínas, né? Sobre moléculas importantes. Agora vamos falar sobre outras moléculas que também contêm nitrogênio e não são proteínas. A gente chama aí usualmente de nitrogenados não proteicos. E são esses nitrogenados não proteicos? São a ureia, a creatinina e o ácido úrico. Existem outros dois nitrogenados não proteicos, que são a amônia, né, e os aminoácidos, que a gente poderia também falar deles, mas acaba que aminoácidos e amônia e a própria ureia, na verdade, elas todas fazem parte de uma mesma linha de metabolismo, porque o metabolismo de aminoácidos produz amônia, a amônia ela é transformada em ureia através do ciclo da ureia. Então a gente acaba falando mais da ureia, que tem também uma relevância clínica bastante interessante. Então, nitrogenados não proteicos são moléculas formadas no organismo como resultado do catabolismo de ácidos nucleicos, de aminoácidos e de proteínas, né? A ureia dos três é o mais importante do ponto de vista da constituição, né? Ela é a mais presente, são 45% de nitrogenados não proteicos. Esses nitrogenados não proteicos têm sido utilizados como índices de função renal, com uma atenção especial à creatinina. A ureia também tem uma importância, mas a creatinina ela é bem mais aplicada, né? Porque as concentrações dessas moléculas elas tendem a se elevar em casos de função renal reduzida, né? Logo, então, elas são consideradas como índices inespecíficos, né, para nefropatias, embora a creatinina seja bem mais específica, né? E por que isso acontece? Porque a gente vai perceber que tanto a creatinina quanto o ácido úrico eles podem ter sua concentração elevada em outras situações, não necessariamente uma doença renal, né? Então, uma relembrada aqui na função renal, né, na própria estrutura do néfron, para a gente entender mais ou menos como funciona esse processo, né? O sangue ele é filtrado constantemente pelos rins, né, pelo néfron. A partir daqui da entrada do sangue na arteriola aferente, entra no glomérulo renal, né, o glomérulo de Malpighi, e entra nesse glomérulo, sofre um aumento da pressão do sangue e ocorre um extravasamento, né, do conteúdo intravascular, filtração desse conteúdo. Esse conteúdo filtrado, então, alcança aqui a cápsula de Bowman, e esse ultrafiltrado glomerular, muito rico em muitas moléculas, como glicose, como ureia, como a própria creatinina, água, né, muito rico, ele tem aqui, durante o processo de passagem pelo túbulo do néfron, um processo de constante reabsorção e secreção. Por que isso acontece? Bom, isso vai acontecer porque muitas moléculas que foram filtradas ali no glomérulo renal, elas não deveriam ter sido filtradas, ou pelo menos não na quantidade que elas foram filtradas. Agora elas precisam retornar ao sangue. A gente vê aqui o capilar retubular, né, que vai acompanhando assim ao largo, né, ao longo do túbulo renal. E aí, algumas moléculas que precisam ser reabsorvidas são reabsorvidas, outras são secretadas. À medida que o túbulo vai avançando, esse processo vai acontecendo, o volume do ultrafiltrado vai caindo, né, de 180 litros por dia, até lá no finalzinho, uma formação lá no duto coletor de apenas 1,5 litro por dia, preservando aí reservas de eletrólitos, de água também, obviamente, de glicose, de ureia. Então a gente percebe que a função renal está muito associada aqui no néfron, né, a um processo de filtração e reabsorção. Então, avaliar a função renal tem aí como base, como princípio, avaliar a capacidade de filtração e a capacidade de reabsorção das moléculas que estão ali filtradas no glomérulo renal. Em virtude dessa necessidade de se avaliar essa filtração e reabsorção, a gente está sempre buscando uma molécula que seja filtrada, que seja reabsorvida, né, e que não seja tão alterada, assim, tão afetada por outros processos, como
dieta do indivíduo, sua massa muscular, alterações patológicas. Então a gente está sempre buscando alguma molécula que seja capaz, né, que a gente possa dosar no paciente e que seja aplicável nesse caso. Por acaso existe uma molécula endógena, né, produzida no nosso corpo, que é bastante aplicável para essa função, que é a creatinina. Né? A creatinina, então, é uma molécula que tem como característica aqui, né, uma molécula que é bastante filtrada, mas ela é também bastante reabsorvida. Né? Logo, a concentração dela no sangue se mantém praticamente constante, ou seja, a produção de creatinina ela é constante, mais ou menos na mesma taxa da sua excreção. Então, digamos que se eu tivesse 10 moléculas de creatinina no sangue, todos os dias eu teria ali o acréscimo de mais 2, 3 moléculas de creatinina vindas do músculo, né? E lá nos rins eu teria a eliminação de 2 a 3 moléculas também. Sinal que eu sempre mantenho aquela concentração normal, né, de creatinina. Então por quê? Porque se a função renal está preservada, eu tenho uma taxa de reabsorção de creatinina e uma taxa de eliminação compatíveis aí com o indivíduo saudável. Né? Mas quem é a creatinina? Para a gente ter ali a ideia da origem e da função dessa molécula. A creatinina é uma molécula que ela vem do metabolismo de creatina. E a própria creatina, uma molécula produzida no fígado, ela tem aí um endereçamento, né, nas nossas células, especialmente célula muscular. Ela é sintetizada no fígado, também nos rins e pâncreas, mas ela tem aí uma função muito relevante nos nossos músculos para produzir uma reserva de energia, de utilização imediata, de ATP no caso, né, de fosfato de alta energia, para a utilização nos nossos músculos. Né? Vamos pensar numa coisa. Quando a gente estuda lá glicólise, né, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, né, via glicolítica, obtenção de energia, a gente repara lá na via glicolítica que existe um pequeno problema relacionado a quanto de ATP você pode produzir. O ATP é uma molécula muito importante, mas ela não pode ser produzida além de uma determinada concentração. Porque acima daquela concentração específica, o ATP começa a bloquear a síntese dele próprio. Né? Então você não pode guardar muito ATP. Isso é uma coisa bastante comum nas células, né? Evitar acúmulo de determinadas moléculas. E é muito bom, né? Se a gente tivesse ATP pra caramba guardado no músculo, para que quando ele precisasse fazer a contração muscular, né, de explosão muscular, ele já tivesse ATP pronto. Mas evitar esse problema, né? Porque o músculo precisa de fosfato de alta energia mobilizável a todo momento. Então o que ele faz? O músculo pega e através da ação da enzima creatinoquinase, né, ele transfere um fosfato da creatina, do ATP, perdão, da creatina, formando a creatina fosfato. Então a creatina fosfato, ela, quando for necessário lá uma quantidade bastante grande de energia, contração muscular, por exemplo, né, então a creatina fosfato ela pode doar esse grupo fosfato e fosforilar, né, alguma proteína para poder essa atividade de contração muscular acontecer. Então ela vai ser um auxiliar aí do ATP, certo? A creatina quinase, então, pega a creatina junto com o ATP, transfere um grupo fosfato para a creatina, dando creatina fosfato. A creatina fosfato, quando é utilizada, ela vai se transformar depois em creatinina. De maneira igual, a creatina, sem ser fosforilada, ela também vai se transformar em creatinina caso não seja utilizada. Ou seja, a creatina ela nunca vai se acumular nos tecidos, ela está sempre constantemente se transformando em creatinina, seja ela utilizada ou não. Tá? E aí a gente percebe que a quantidade de creatinina, creatinina, né, que a gente tem no nosso corpo, ela está associada diretamente à massa muscular. Não é uma grandeza, né, que vai se alterar muito. O indivíduo ele vai manter mais ou menos a mesma massa muscular num determinado período de tempo. A gente pode dizer que a quantidade de creatinina produzida por um determinado indivíduo será constante por um bom tempo.
A importância clínica da creatinina. Já falamos inicialmente, mas a creatinina é uma molécula que ela é filtrada pelos glomérulos, mas ela é bastante reabsorvida lá no túbulo renal. Ela é excretada a uma taxa constante, proporcional à massa muscular do indivíduo. Ou seja, o indivíduo produz uma quantidade de creatinina por dia, a partir do seu metabolismo de creatinina, e essa quantidade de creatinina que é produzida, ela é eliminada. Aquela quantidade que está já no sangue, ela se mantém praticamente constante. Isso significa que eventuais elevações de creatinina sérica estão associadas muito provavelmente a uma falha na função renal, de reabsorção, filtração, enfim. Então, creatinina sérica e também a creatinina urinária serão utilizadas como índices de função renal. A gente vai avaliar a concentração de creatinina sérica, vai avaliar a creatinina urinária, vai fazer aí uma correlação entre elas, né? Avaliar o índice de depuração das substâncias a partir dos rins, né? É o conhecido clearance, né? Se a creatinina sérica aumenta, a gente tem aí um bom indicativo de que a função renal está sendo prejudicada, logo existe uma redução da taxa de filtração glomerular, ok? Então, tem até uma vantagem aí, né? Da creatinina plasmática, ela é pouco afetada pela dieta, ela está muito associada à massa muscular do indivíduo. Okay? Só relembrando aqui, né? Durante o processo da filtração, está acontecendo, está tendo a filtração, a passagem de moléculas, como é o caso da creatinina, ela passa para o túbulo renal, depois ela vai ser praticamente toda reabsorvida. A porção que não é reabsorvida, a porção excretada, que é proporcional àquilo que foi produzido. Okay? Aqui a gente tem uma visão de como é que é a estrutura do capilar glomerular, né? O capilar é todo fenestradinho, para a gente entender como é que funciona esse processo de filtração, por onde é que passa esse ultrafiltrado glomerular, que passa aí pelos poros da célula endotelial glomerular, né? Tem ainda outras formas de reter algumas moléculas, no caso as proteínas, por exemplo, serão muito retidas pela lâmina basal do glomérulo, né? A passagem de proteínas como a albumina, né? E a membrana da fenda entre os pedicelos, que vai impedir também a filtração de proteínas médias, ou seja, a importância dessa superestrutura aí é impedir que a gente tenha perda de proteica na urina. E o que vai acontecer quando o indivíduo tem aí uma falha nessa função glomerular? A gente começa a ter, eventualmente, proteica. Isso é muito importante na avaliação de diversas doenças. Por exemplo, no caso do diabetes mellitus, né, no avanço do diabetes mellitus. Tá? Bem, e o que é essa taxa de filtração glomerular que nós falamos? A taxa de filtração glomerular é a taxa, né, de filtração do sangue a partir do glomérulo, né? Quantidade de filtrado formado por unidade de tempo, né? Então a gente tem aqui uma taxa média em homens de 125 ml por minuto, em mulheres 105 ml por minuto. Ou seja, essa é a quantidade de filtrado que vai passar por ali. E por que existe essa mensuração da taxa de filtração glomerular? Por que é importante a gente saber isso? Porque se essa taxa for muito mais elevada, né, a gente vai ter perda de moléculas que deveriam ser reabsorvidas. Se ela for muito lenta, a gente vai ter reabsorção excessiva, exaustiva, de moléculas que deveriam ser excretadas. Então, respeitar essa taxa de filtração glomerular é respeitar a própria função do néfron. Tá? Então, como é que funciona, mais uma vez aqui olhando, né? Como é que se dá esse processo de filtração glomerular? Como é que acontece a filtração? Porque se você for pensar, o sangue que entra no glomérulo, ele é filtrado, muitas das moléculas que estavam no sangue passam para a cápsula de Bowman, e se essas moléculas passam para a cápsula de Bowman, a tendência, né, é você ter uma atração cada vez maior de água. Então você tem duas forças aí atuando, né? Uma força é a pressão hidrostática e a outra é a força coloidosmótica do sangue. Como assim força coloidosmótica? Bem, no ultrafiltrado você vai ter muito mais água do que tem aqui nesse sangue que está dentro do capilar
do glomérulo. Né? O sangue que está ali dentro está muito mais concentrado porque ele acabou de deixar passar praticamente todo o seu líquido fora, né? Então eu tenho uma força que atrai de volta a água, né? Ao mesmo tempo eu tenho uma força hidrostática da cápsula. Né? O equilíbrio dessas forças é que dá a pressão de filtração efetiva, ou seja, o quanto de ultrafiltrado que vai passar adiante vai depender do equilíbrio entre a integridade, né, dessas estruturas como o podócito, né, a membrana da basal, manter justamente essa estrutura conservando tanto a interface, né, entre a pressão hidrostática e a pressão colodosmótica. Tá? Quando tem alguma falha aí, a gente começa a ter um aumento da taxa de filtração glomerular ou até mesmo uma redução dela. Tá? E como é que a gente calcula o clearance de creatinina, embora eu não vá cobrar isso em prova? Né? O peso de creatinina ele é calculado com base na idade do indivíduo, no seu peso e na concentração de creatinina plasmática. Né? Essa fórmula bem simples, bem basal, ela leva em conta o indivíduo, né, sexo masculino. Se for o indivíduo sexo feminino, a gente vai pegar esse mesmo resultado e multiplicar por 0,85, né, considerando que indivíduo do sexo feminino tem uma massa muscular um pouco menor do que o indivíduo do sexo masculino, considerando aí mesmo a altura, peso, né, a densidade muscular é maior do homem, né? Então a gente vai conseguir avaliar essa função. Não precisa guardar efetivamente a forma de fazer esse cálculo. Hoje em dia já existem calculadoras na internet, como é o caso dessa calculadora aqui da Sociedade Brasileira de Nefrologia, né, a Nefrocalc. Você pode inserir os valores ali e obter o valor final que interessa, né, que é o valor do clearance de creatinina. Bem, então, só a gente ter uma ideia da importância da avaliação da filtração glomerular, a creatinina é uma molécula endógena produzida pelos nossos músculos e que vai ser avaliada na sua capacidade de ser filtrada e reabsorvida. Mas existem outros testes que podem ser aplicados para avaliar essa função renal também. A gente vai ver que tem um teste mais rigoroso, né? É chamado padrão ouro de avaliação, é o método do clearance urinário por infusão contínua de inulina. A inulina é uma molécula de origem vegetal que é infundida no paciente, né? Ela é completamente eliminada, né? E assim a gente consegue avaliar com muito mais precisão o resultado lá da filtração glomerular. Qual é a desvantagem da inulina? A desvantagem é que ela é uma molécula exógena que requer uma infusão, uma internação do paciente. Né? Ele não pode ser, não digo nem internação, mas ele precisa sofrer a administração daquele medicamento, daquela molécula, né? Como se fosse um contraste, né? Mas não é um contraste. Então, mais trabalhoso, a verdade é essa. Né? Então, essa desvantagem, ela realmente complica um pouco a execução do exame. Né? O padrão prata seria o clearance plasmático, bolos único de inulina, ou seja, uma administração única de inulina. Também é o mesmo problema na questão exógena, enfim, tem certos probleminhas. Né? Já percebi que eu tenho um padrão ouro muito bom, um padrão prata muito bom, mas também tem essas questões relacionadas ao processo em si. Né? O padrão bronze é, na verdade, um padrão que a gente pode até considerar como padrão ouro. Né? O ouro possível, né? Porque o padrão bronze é o cálculo da clearance de creatinina, que é endógeno, que é barato, né? Tem mais vantagens do que desvantagens. Né? A gente tem, obviamente, desvantagem, que é em caso de influência da função tireoidiana, mas enfim, de uma maneira bem geral, a execução do exame é bem mais facilitada do que a execução de um exame de clearance de inulina, por exemplo. Vamos falar agora um pouco da ureia. A ureia é uma outra molécula também de importância clínica, né, do ponto de vista da função renal. Né? A gente viu a creatinina, um excelente indicador da função renal, mas a creatinina ela não tem um impacto clínico. A elevação da creatinina ela não representa um risco ao paciente, risco clínico, né,
Diferente do que acontece com a ureia. A ureia é uma molécula que concentrações elevadas dela são consideradas tóxicas, né? Diferente da creatinina. A creatinina ela é um sinalizador de falha na função renal, mas ela estar elevada, ela não vai causar nenhum dano significativo. Já a ureia não. A ureia pode não ser um bom indicador da função renal, porque sofre influências e tal, mas a concentração elevada de ureia tem importância, tem impacto na clínica do paciente. Okay? Então, quem é a ureia? A ureia é uma molécula derivada do catabolismo de proteínas, de aminoácidos, né? Gerando amônia, e essa amônia é transformada aí em ureia através da reação com o gás carbônico, com o CO2. A ureia é uma molécula que é bastante filtrada, mas ela é praticamente toda reabsorvida. Né? E aí você pode me perguntar assim, mas por que a ureia é tão reabsorvida se ela é uma molécula tóxica, né? Se ela é tóxica em concentrações elevadas? A gente já vai entender por que a ureia ela tem que ser conservada no nosso sangue. Né? Existem dois motivos principais para a ureia ser uma molécula assim bem conservada. Primeiro, que a reserva de nitrogênio posterior síntese de aminoácido está na ureia. Se precisar, eventualmente, produzir mais aminoácidos, né? Numa situação que eu tenho uma boa oferta de carboidratos, né? Aumentando a concentração de esqueletos dos intermediários do ciclo de Krebs, né? Oxalacetato, né? Piruvato, enfim, que já vem antes. Se eu tenho essa oferta maior, eu consigo produzir mais aminoácidos, né? Síntese endógena de aminoácidos. Então, a ureia é importante para fornecer esse nitrogênio, né? Essa molécula aí vai ter uma importância no fornecimento. Assim como a gente viu lá que a albumina é um repositório móvel de aminoácidos, a ureia é um repositório móvel de amônia. Né? A amônia vai ser importante para uma posterior transaminação ou aminação de esqueleto intermediário do ciclo de Krebs para produzir aminoácidos. Então, primeiro ponto. O segundo fator é que a ureia ela tem um papel, de certa forma, estabilizador das proteínas plasmáticas. Né? Ajuda a evitar que as proteínas, elas eventualmente não muito foldadas, não muito estabilizadas, elas grudem umas nas outras. Né? A gente viu na aula de proteínas, quando você avalia lá a questão do potencial zeta. Né? O potencial zeta ele existe para causar uma repulsão entre as células, entre as hemácias, né? Especialmente a gente olhou isso, que as hemácias elas não grudem umas nas outras. Né? E isso aconteceu com as proteínas também. Né? As proteínas elas então vão ter uma ajuda aí da ureia para evitar que isso aconteça. A ureia ela é muito boa nesse processo. O problema é que ureia demais ela pode prejudicar o folding das proteínas, ou seja, a estrutura das proteínas. Né? Se você quiser desnaturar uma proteína, você tem que usar, por exemplo, alteração de pH ou de temperatura, você pode colocar uma proteína numa solução de ureia. Né? Ureia 8 molar, 6 molar, a proteína ela vai desnaturando. Né? Então, concentrações muito altas de ureia elas serão prejudiciais para a estrutura, a estabilidade da estrutura das proteínas plasmáticas. Então, isso aí, por isso que a gente tem que manter a concentração de ureia dentro dos patamares considerados fisiológicos. Okay? Então, a gente vê que a elevação de ureia tem um impacto grande na clínica do paciente. Mas, como a gente tinha dito, né, por que eu tenho que guardar a ureia? Porque a ureia ela é um repositório de amônia, síntese de aminoácidos. Né? Vamos dar uma olhada aqui nesse ciclo bom e velho nosso conhecido, que é o ciclo de Krebs, mas com uma outra roupagem. Né? O ciclo de Krebs, ele não é apenas um ciclo de reações químicas, torturar as pessoas, né? Produzir NADH, FADH2, para posteriormente produzir ATP, né? Gerando ali
moléculas que serão convertidas posteriormente em ATP. Não é só para isso que serve, né? É um ciclo de reações químicas que vão ser utilizadas também para, eventualmente, sintetizar moléculas importantes. Não é só para degradar, só para consumir, oxidar moléculas. A gente pode também estar ali atuando e produzindo moléculas importantes. A gente vê então, por exemplo, que quando há uma grande oferta de energia, né, de carboidratos, né, de alimento do indivíduo, esse ciclo de Krebs, ele em algum momento vai se prestar também à produção de ácidos graxos, né, a partir do citrato produzido no ciclo de Krebs. Esse citrato ele é deslocado para fazer ácidos graxos. O alfa-cetoglutarato ele pode ser deslocado para produzir glutamato, né, ou seja, a partir da transaminação, transferência de amino, né, para o alfa-cetoglutarato, você produz o glutamato ali na função de produzir arginina, purina e glutamina, que são 3 aminoácidos relevantes, importantes, para a síntese proteica. A partir do próprio glutamato se produz as purinas, que são importantes para a síntese do DNA. Né? O succinil-CoA ele pode ser deslocado para produzir as porfirinas, né? O M, que são aquelas moléculas que a gente vai encontrar nas chamadas M-proteínas, né? Mioglobina, hemoglobina, né? Citocromo. Ou seja, eu vou poder produzir mais moléculas associadas a transporte de oxigênio. Então, eu estou vendo aqui um ambiente de muito crescimento, né? De produção de proteína, de produção de M, né? De maior transporte de oxigênio. Aqui do outro lado também a gente vê o oxalacetato aumentando, ele sendo prestado para fazer síntese de aminoácidos importantes, como aspartato, asparagina, pirimidinas também, que são outras moléculas importantes para a síntese de DNA. Quer dizer, quando eu tenho muita oferta de energia, essa energia, né, essas moléculas que são geralmente transformadas em energia, elas vão começar a se transformar em moléculas constitutivas. Né? Eu gosto de fazer uma comparação quando a gente tem aí, ganha um pouquinho mais de dinheiro, né? A gente tende a fazer investimentos. Né? Então esses investimentos podem surgir aí na forma de uma casa, um carro, embora carro a gente saiba que não é investimento, né? É mais gasto do que outra coisa. Então, você pode comprar uma casa para poder alugar, você pode fazer uma reforma na sua casa quando você tem uma reserva de um dinheiro que você está conseguindo guardar. Né? Então, da mesma forma que você guarda quando tem, você pode mobilizar aquele bem que você adquiriu no momento de um pouquinho mais de dinheiro, pode mobilizar para poder fazer energia. Por outro lado, quando você tem uma baixa na produção, na captação de glicose, né, de moléculas importantes do ponto de vista da produção de energia, você pode mobilizar as suas reservas, não somente as reservas energéticas clássicas, como é a glicose na forma de glicogênio, ácidos graxos. Na verdade, você pode mobilizar também os aminoácidos. Né? Os aminoácidos serão importantes para produzir aqui o alfa-cetoglutarato, o oxalacetato. Né? Podem ser importantes também para produzir glicose a partir da gliconeogênese. Ou seja, o ciclo de Krebs ele vai servir para essas duas funções. Né? Ele vai, tanto quando tiver muita energia disponível, ele vai produzir mais moléculas constitutivas, como quando a energia cair um pouco, cair muito, né? Vai poder mobilizar essas moléculas. Por isso que eu tenho que manter sempre a ureia numa concentração razoável, para poder fornecer amônia e produzir mais aminoácidos. Okay? Aqui o nosso ciclo de Krebs de novo, né? Uma visão da roupagem clássica dele. E aqui a biossíntese de ureia. Né? A ureia é produzida a partir da combinação da amônia com o gás carbônico, né? Dando ali um ciclo enzimático, né? Do magnésio e biotina como cofatores. Enfim, não vou me ater tanto a esse tema. Então vamos dar uma olhada aqui no que é o problema associado ao acúmulo de ureia. Né? A ureia está bastante associada
a função renal reduzida? Sim, mas não somente a função renal reduzida. Tá? A doença renal ela vai levar, muito provavelmente, o aumento da ureia no sangue. Né? Isso é danoso, prejudicial, como nós já falamos anteriormente. Okay? Mas o problema é que a ureia sozinha, quando ela se eleva, ela não indica falha na função renal. A ureia, quando se eleva, ela pode estar indicando ali um aumento no catabolismo proteico, seja aumento na ingestão proteica, o catabolismo proteico associado, por exemplo, a uma situação de estresse crônico, né, uma elevação do cortisol, né, uma condição associada mesmo, né, à presença do cortisol, uma reabsorção de proteínas plasmáticas, uma desidratação, que aí você tem uma elevação proporcional, né, você está reduzindo a água, obviamente tudo vai se elevar, né, ou um caso de perfusão reduzida dos rins. Então, a importância clínica da ureia é justamente avaliar, né, a elevação dela por si só é problemática, né? Mas enquanto marcador da função renal, ela não é tão boa assim. Vou falar rapidinho do ácido úrico, né? Rapidinho mesmo. O ácido úrico é uma molécula derivada do metabolismo de purinas, né? Ou seja, de moléculas que fazem parte lá do DNA, né? Da adenosina e da guanosina, ou seja, é derivado do catabolismo das proteínas ingeridas, endógenas, ou da transformação direta dessas purinas endógenas. Né? O ácido úrico é uma molécula que tem uma solubilidade em água muito baixa, e por ser muito pouco solúvel em água, ele tem uma tendência muito grande a se precipitar quando a concentração dele aumenta muito. Né? A concentração do ácido úrico vai aumentando no sangue, ela vai se aumentando, mas ela não se mantém solúvel, como acontece com a ureia. Né? A ureia vai aumentando, ela não precipita, ela continua solúvel. O ácido úrico não, ele precipita. Quando você tem aumento de ácido úrico, né, lá na urina, tem a formação dos cristais de ácido úrico, são cristais até bonitinhos, né? Mas o problema é quando esse ácido úrico concentra no sangue, ele precipita no sangue. Quando ele precipita no sangue, o que acontece? Ele também precipita, mas não na forma desses cristais bonitinhos. Ele vai formar cristais em formato de agulha. E essas agulhas vão começar a causar lesão tecidual no local onde eles se depositarem. Ok? Então, qual é a importância clínica do ácido úrico? O ácido úrico, enquanto marcador de função renal, ele talvez não seja tão falado assim quanto a creatinina, ou a B-ureia, mas o ácido úrico ele é uma molécula, por ser muito pouco solúvel em ambiente aquoso, ele vai ser talvez um dos primeiros indicadores da falha na função renal do indivíduo. Por quê? Se eu tenho uma concentração de ácido úrico que tem que ser mantida numa faixa muito estreita e manter essa concentração tão assim conservada depende da função renal, qualquer falha na função renal vai aumentar a concentração de ácido úrico. Quando o ácido úrico aumenta, ele não fica solúvel, ele vai precipitar, logo ele precipita, forma os cristais que iniciam um processo de lesão tecidual, que a gente conhece como gota. Né? Então, às vezes, muito antes do paciente ter uma doença renal deflagrada, ele já vai ter alguma manifestação de ácido úrico elevado, né? Alguma inflamação nas articulações, né? Sinoviais, principalmente. Então, talvez seja uma boa forma de se avaliar uma falha na função renal muito antes dela estar efetivamente evidenciada, né? Como a gente tinha mencionado anteriormente, né? A microalbuminúria é um teste que avalia a função, a perda de albumina, que está muito relacionada a uma falha na função renal, que também tem muito a ver, né? Grande parte dos casos tem a ver com diabetes tipo 2, né? 1, tipo 2, basicamente, né? Diabetes. Então, é um teste bem precoce que ajuda você a avaliar essa falha na função renal. Tá?
Então, o que é essa doença chamada gota, né? A gota, ela é o acúmulo de cristais de ácido úrico, aqueles cristais em formato de agulha. Eles vão se acumular aqui nesses ossos longos, né, na epífise dos ossos longos, essa região articular. E aí, ali onde eles se acumulam, eles causam lesão na região adjacente, no tecido que está no entorno. Quando causa essa lesão, é um processo que se inicia e que não tem fim, né? Ele tem um ciclo de formação de lesão tecidual, de formação de mais ácido úrico precipitado, mais lesão, mais formação, não cessa, a menos que o paciente faça uso de uma medicação, de um anti-inflamatório, né? Então, o urato ele vai se precipitar, iniciar esse processo aí bem doloroso, né? Levando ao quadro da gota. Né? Tem uma imagem de uma paciente, ou um paciente, não sei, com um comprometimento bem grande das articulações aí das mãos, né? O acúmulo de ácido úrico. E, como eu tinha dito, né? A gota ela tem um processo de contínua formação, né? À medida que eu tenho uma concentração maior de ácido úrico no sangue, esse ácido úrico ele vai se precipitar na articulação. Uma vez que ele precipite, ele forma cristais, esses cristais em formato de agulha. Esses cristais em forma de agulha fazem uma lesão na região onde eles se encontram, né? E aí inicia todo um processo de reação, né? Do sistema de defesa, né? Células de defesa ali, células leucócitos vão atacar, enfim. E todo o processo inflamatório leva lá na frente a uma morte celular, né? E um abaixamento do pH, né? A inflamação ela abaixa o pH, deixa o pH mais ácido ali na região da inflamação, né? Com o pH mais baixo, né? O ambiente mais ácido, o ácido úrico ele se mostra menos ionizado, né? Ele se mostra mais na forma não ionizada, que é menos solúvel em água, e aí você vai ter mais precipitação de ácido úrico. Esse precipitado a mais faz mais ataque e reinicia esse ciclo aí. Na verdade não chega a ser um ciclo, né? É uma espiral, né? Um início e vai só piorando a situação do paciente. A gente tem aqui casos, né, de gota. Ela pode ser uma gota primária ou secundária. Quando é que ela vai ser chamada de gota primária? Quando eu tenho uma superprodução de purinas, consequência, uma superprodução de ácido úrico, né? Ou pode ser uma falha nas vias metabólicas das purinas, né? Aumentando também a concentração de ácido úrico. Essa falha ela pode ser uma falha genética, né? Como é o caso da síndrome de Lesch-Nyhan, que é uma doença também associada ao cromossomo X, né? Ou seja, ocorre somente em indivíduos de sexo masculino, e se manifesta bem precocemente com cristalúria, ou seja, cristais de ácido úrico na urina, retardo mental, né? Movimentos musculares anormais, todos esse quadro associado ao excesso de ácido úrico no sangue do paciente. Okay? E bom, dando uma olhada aqui no metabolismo de ácido úrico, a gente vai perceber que existem algumas etapas, né? E a última etapa da produção de ácido úrico é a etapa catalisada pela enzima xantina oxidase, né? A última etapa antes da produção do ácido úrico. Então, a xantina oxidase pega a xantina, transforma em ácido úrico. E aí, para o tratamento, né, contínuo do paciente com gota, é indicado o uso do halopurinol, que é um inibidor da xantina oxidase. Okay? Então, aqui, para a gente não ficar muito longo. Falei que ia ser curto, acabou não sendo tão curto assim. Mostrando aqui algumas moléculas que estão associadas ao aumento da oferta de moléculas que serão transformadas em ácido úrico, né? É o caso das xantinas exógenas, a xantina, a teobromina, teofilina, e a cafeína, moléculas que estão aí presentes nas nossas bebidas preferidas, né? Café, chocolate, chá,
né? Refrigerante também, Coca-Cola, bastante. Então, são moléculas que vão aumentar aí o quadro, né? Vão piorar o quadro do paciente que tem gota, né? Então, tem que ser evitado. Okay? Nesse caso aqui, da gota secundária, eu tenho um aumento da concentração de ácido úrico que está associado a outras patologias que levarão ao aumento de ácido úrico, né? Como é o caso da doença renal aguda, né? A doença renal aguda reduz aí a capacidade de eliminação do ácido úrico, aumenta a concentração de ácido úrico. Temos também a administração de diuréticos, né? Os diuréticos eles tendem a aumentar a eliminação de água, por baixar a pressão arterial, por consequência, há uma elevação da concentração proporcional, né? Com água, aumenta a concentração. Ou em caso de acidose metabólica, né? Acidemia orgânica, associada, por exemplo, à elevação do acetoacetato, no caso da acidosidose diabética, ou da acetose lática. Então eu posso ter, por exemplo, um aumento da concentração de ácido úrico, né, da precipitação de ácido úrico associada a um descontrole do diabetes ou uma atividade física, né, muito intensa, com produção muito grande de ácido lático. Então isso aí realmente pode estar levando ao aumento do ácido úrico. Okay? Também há o quadro de aumento de ácido úrico associado a um aumento do catabolismo de purinas quando há, por exemplo, o tratamento com quimioterápicos. Então, os quimioterápicos eles vão destruir as células cancerosas, vão aumentar ali a oferta de nucleoproteínas, de purinas, no caso, né, do DNA, para poder produzir mais ácido úrico. Então, em caso de paciente em terapia com quimioterápicos, vai ter um aumento também de ácido úrico. Okay? Como é que a gente faz a intervenção farmacológica com os pacientes com gota? Bem, a intervenção ela é dada através da interrupção do processo doloroso, né? O paciente está lá com aquele quadro inflamatório. Naquela hora ali não adianta dar muito halopurinol, tem que interromper o processo inflamatório. E geralmente a gente pensa logo no anti-inflamatório clássico, né? Anti-inflamatório não esteroidal clássico, teria aspirina, né? Mas nesse caso a aspirina não pode ser utilizada. Por quê? Porque o mecanismo de secreção de ácido úrico lá nos rins depende de um transportador de ácidos, né? Que é compartilhado pelo ácido úrico, o ácido acetilsalicílico, ácido cítrico, todos os ácidos, né, que estiverem no nosso sangue, eles serão secretados, eliminados lá na urina através desse transportador. Se eu tiver um aumento de ácido úrico e um acréscimo, né, do ácido acetilsalicílico para o tratamento, a gente pode ter talvez uma redução na dor inicialmente, mas logo depois aumenta a concentração de ácido úrico por causa da competição na secreção renal. Aí o paciente vai ter mais dor. Então não é legal usar AS. Salicilatos provocam aumento de urato, inibição. Então o indicado é usar outros anti-inflamatórios não esteroidais que não sejam ácidos, né? E aí o meloxicam, são duas opções muito boas, né? Além disso, a gente pode usar medicamentos uricosúricos, né? Eles aumentam a capacidade de excreção de ácido úrico. Né? E lá, durante o processo, né, do tratamento, para manutenção do paciente, o uso de halopurinol. Okay? Então, quais são os fatores que vão aumentar a concentração de urato? Tudo isso que a gente já falou, né? E além disso, a alimentação do paciente. O paciente tem que ter uma dieta bastante restritiva, é bem chato, né? Não pode comer muita carne, não pode comer fígado, né? Alguns peixes, no caso sardinha, ela tem muita purina, não pode também. Tá? Tem que aí tomar cuidado com alguns diuréticos, né? Os tiazídicos, tomar cuidado com salicilatos, tomar cuidado com feijão, né? Feijão, vagem, álcool, uma série de moléculas que estão aí aumentando, afetando o metabolismo de purinas. Tá? Bem, não vou falar de método de dosagem, não.
rapidinho falar do valor de referência, né? Eu não falei do valor de referência de creatinina e de ácido úrico, ou perdão, de creatinina e de ureia. Creatinina, vou depois mandar para vocês por outra forma, pelo WhatsApp talvez, esses valores. Estou gravando rapidinho para vocês não ficarem sem esse conteúdo de aula. Eu tenho aqui uma coisa interessante sobre os valores de referência do ácido úrico, que é o seguinte: os valores de referência de ácido úrico, mulheres e homens, né, eles têm que estar acima de 6, no caso das mulheres, e acima de 7. O que acontece? Os valores de referência são, nesse caso, acima de. Por que não abaixo de? Porque quando o ácido úrico está muito baixo, é sinal que ele chegou ao limite de solubilidade, né, chegou ao limite de concentração, e logo depois ele começou a precipitar. E quando ele precipita, ele abaixa bastante. Inclusive abaixa abaixo do valor de referência, né? E aí você pode me perguntar, mas a gente não dosa isso enquanto está alto, não? Cara, geralmente não, porque o paciente vai dosar talvez se ele tiver uma crise de gota ou já tenha alguma queixa, né? Então até lá ele não vai reclamar de nada, né? Então o que vai acontecer aqui é que esses valores de referência eles são um pouquinho diferentes do esperado, né? Que é sempre mais alto por causa disso. Ok? Pessoal, é isso então. E um abraço e bons estudos.